seja bem-vindo ao meu canal. Então hoje nós vamos conversar sobre o livro Oração do autor John Bunyan. Essa edição que eu tenho é a primeira edição da editora O Estandarte de Cristo. Aqui nós temos então por autor John Bunyan, que ele vai falar sobre a oração, que esse livro possui o subtítulo de Orando com o Espírito Santo e com Entendimento. Então John Bunyan nasceu em novembro de 1628, ali no século 17. Então ele pegou ali um dos primórdios assim da construção então do protestantismo e também ali do ministério sobre evangelismo. Então ele pegou ali muitas perseguições, inclusive John Bunyan vai relatar lá no livro Peregrino, né? Inclusive ele é um dos escritores mais lidos na língua inglesa. Então lá no Peregrino, né, ele vai relatar várias lutas, né, que aquele peregrino teria que passar e tudo mais. Inclusive John Bunyan, então, ele foi um teólogo, um pastor, né, um estudante da palavra de Deus. E outra questão, ele também serviu ali como soldado. Então, muitos correlatam, né, a guerra que ele teve que enfrentar, né, na vida real, servindo ali como soldado. Como também, né, ali no Peregrino, ele relatou ali algumas guerras. Então, muitas pessoas fazem essa associação. Então, aqui nesse livro, nós temos oração escrita, então, pelo John Bunyan. E ele vai relatar sobre como que nós podemos orar de uma forma que move a mão de Deus. Né, de uma forma que, na verdade, Deus vai se agradar do seu povo, vai se agradar do seu filho. E aí, existem os capítulos, né? O que é a oração? Orando com o Espírito e orando com o Espírito e com o entendimento e depois algumas aplicações. E aí já no começo do livro ele vai falar, olha, o que é oração? Oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja e com fiel submissão à sua vontade. E aí ele vai explicar como assim de modo sincero, consciente, de modo afetuoso, que vai agradar a Cristo, no poder e na ajuda do Espírito, para o bem da igreja e tantos outros pontos aqui que ele vai descrevendo para o leitor. Então, como que o leitor vai poder orar de uma forma que vai agradar a Deus? Por quê? Pode ser que muitas pessoas queiram agradar o seu próprio ego. Então, a oração é uma forma do cristão se conectar com Deus. Então, Deus, através das pessoas, através da Bíblia, através de livros, Ele fala com o seu povo. Mas através da oração, que hoje o povo de Deus, o cristão, pode falar com Deus, pode se dirigir a Deus. Então, hoje não existe o intermediador, né, que nós falamos. Lembra lá do Velho Testamento, onde o povo lá na época de Moisés, então o povo lá tinha um sacerdote, né, só eles que podiam entrar lá no tabernáculo. Então, isso acabou, né? Então, hoje, lembra lá de Jesus também, quando ele morreu lá, deu lá as trevas, deu os terremotos, e aí o véu daquele santuário lá, vocês lembram lá nos evangelhos? O véu se rasgou. Pois é, isso tem uma simbologia cristã, porque lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, né, eles usavam o véu. Então as pessoas, né, os sacerdotes, eles ficavam de costa para o povo, né? Então o povo não participava, né, ali quando Deus vinha com a sua presença. Então, já no Novo Testamento, a simbologia é o seguinte, o véu se rasgou. Então, as pessoas agora têm livre acesso, ó, se rasgou, então tá aberto. Se tá aberto, é para todo mundo que deseja entrar. Ou para aqueles que Cristo deseja chamar. E John Bunyan também nos lembra que precisamos orar conforme a vontade de Deus. Porque muitas vezes o cristão ele ora, mas ele ora de uma forma muito prepotente ou ele ora conforme seus próprios desejos, com aquilo que ele quer. Então, de uma forma muito orgulhosa. E aí vocês lembram lá no livro de Esté, que vai falar sobre o rei Assuero e sobre Amã? Né? Amã era um homem assim, inimigo de Mordecai, ele odiava Mordecai, ele queria que Mordecai se sujeitasse a ele de qualquer forma. E Mordecai ele não se curvava, porque ele se curvava somente para Deus. E olha só o que é que vai acontecer. Não sei se você lembra, hein? Amã, o ministro prepotente e orgulhoso,
Amã foi nomeado para o cargo de ministro da Pérsia, função abaixo apenas do rei Assuero, que determinou também que todos deveriam se curvar perante Amã. Porém, um judeu chamado Mordecai recusava-se a reverenciá-lo. Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso porque Mordecai não se curvou diante dele nem fez qualquer outro sinal de respeito. Então, olha só, Amã, aqui o texto bíblico fala que Amã estava alegre. Então, pelo fato de Mordecai não ter se curvado, provavelmente todas as outras pessoas se curvaram perante ele, ele recebeu grandes elogios. Veja bem, gente, um reino como o da Pérsia de antigamente é muita riqueza, ele só estava abaixo do rei Assuero. Então, olha só, é como se ele fosse o vice-presidente hoje, né? Como se ele fosse, sei lá, o ministro da Fazenda hoje, né? Mas provavelmente aí o vice-presidente, né? Porque o cargo superior do governo do Brasil, né? Ou na maioria dos países aí, pelo menos os ocidentais, são presidentes, né? Então, presidentes e vice-presidentes. Então, provavelmente aí talvez ele era tão vice-presidente, né? Vamos supor aí que ele seja um vice-presidente. Então, ele estava tão alegre naquela festa, mas por uma coisinha só, por um desejo dele egoísta, parece que tudo azedou o dia, né? Então, continuando, em Esther 5:9, que tá essa passagem, tá? Confere na sua Bíblia. E dominado por sua prepotência, Amã planejou matar não apenas Mordecai, mas massacrar todos os judeus. Então, vocês lembram lá do comunicado em que, né, inclusive a Esther, né, já estava ali no reino, né? Ela estava ali para ser, né, a rainha. Na verdade, nesse caso aqui, eu acho que ela já era rainha já, né? O rei Assuero já tinha escolhido ela. E ela ficou sabendo disso, né, que o Amã queria massacrar todos os judeus, matar todos os judeus por conta de uma pessoa, né, por conta de Mordecai, porque ele, pelo Mordecai, ele passou a odiar todo aquele povo, né? Então ele achava que todo o povo não iria se curvar e tudo mais, ou até mesmo, né, querendo mostrar para Mordecai: eu sou poderoso, você se rende a mim e tudo mais, porque senão eu vou matar seu povo. E aí ele conseguiu uma autorização do rei, e uma autorização do rei não poderia ser reivindicada, gente. Então aqui era algo assim penoso que estava para vir para todos os judeus. E aí entra a ação da Esther, né, com aquela doçura que a gente conhece lá no livro. E aí, olha, porém, seus planos foram frustrados e Amã foi morto na própria forca que construiu para Mordecai. O orgulho de Amã o condenou à morte. Então, lá na história vai relatar que Amã ele vai fazer uma forca. E aí, essa própria forca, ele mesmo vai entrar nessa forca, né? Porque aí a Esther, né, vai desmascarar ele e tudo certo. E Assuero vai descobrir, né, que ele não era um servo leal, um servo que precisava estar ali do lado dele, né, ou que tivesse essa moral, essa ética, esse caráter para estar ali do lado do rei. Então, John Bunyan ele vai relatar isso pra gente, né? Ele leva a gente a pensar por quê. Muitas vezes as pessoas elas se movem por motivos egoístas. Por quê? Eu quero ter o que o outro tem. Então, eu quero ter a bolsa que a outra tem, ou o carro que o outro tem. Então, eles pedem conforme o outro tem, não aquilo que é a necessidade deles, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero um carro. Às vezes a pessoa não sabe andar no trânsito, fica brava muito rápido, ou às vezes a pessoa, como a gente vê numa visão limitada, pode ser que às vezes Deus deixe de dar algo, né, para te dar uma outra coisa, porque você vai dar conta daquilo, e talvez por aquilo que você quer, às vezes pode ser a sua ruína, pode ser a sua derrota, né? Então, assim, pode acontecer algo com você inusitado, ou que vai trazer muita vergonha, muita tristeza. Você vai ter que desembolsar muito dinheiro para poder estar comprando, estar manuseando na manutenção daquilo. Então, é algo... Deus sabe de tudo que a gente precisa antes da gente pedir. É isso que a Bíblia ensina pra gente. Então, é nisso que a gente precisa estar confiando. Porque na oração, claro, a gente pode pedir as coisas a Deus, né? Deus
não tem o coração do homem. Então ele sabe que o homem vai pedir coisas que são soberbas, que são más, que o outro não consiga. Inclusive, né, tem um filósofo atual que ele vai falar o seguinte: o que é inveja? Por que as pessoas se movem pela inveja muitas vezes? Por quê? Porque às vezes as pessoas nasceram na mesma linha, foram criados todos juntos, né? Um exemplo, né? Na mesma comunidade. Na mesma escola, vocês estudaram juntos, só o que acontece? Às vezes a pessoa A não consegue ver a pessoa B se deslocar, ir para cima. Por quê? Elas nasceram nas mesmas condições, elas frequentaram as mesmas escolas, elas tiveram os mesmos professores, os mesmos patrões. Então, assim, elas nasceram em igualdade de vida. Quando uma começa a ascender, a outra não consegue aceitar aquele fato de que ela também não conseguiu despontar, né? Ou às vezes a outra nem consegue trabalhar para que consiga crescer como a outra, né? Não sei se eu consegui bem exemplificar aqui, mas inclusive essa questão aí do ego é retratada aqui nesse livro, O Ego Transformado, do autor Timothy Keller, que ele vai falar o seguinte, né? Ele vai usar aí alguns exemplos aqui do C.S. Lewis, que é o seguinte, ó: em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais inteligente, mais bonito do que nós, o que tínhamos perde a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas, tínhamos apenas orgulho delas, né? C.S. Lewis afirma: orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Então tem coisas que a pessoa nem gosta, mas porque o outro falou que queria e passa a gostar bastante. Então isso envolve muito a respeito aqui dos pedidos, né? Muitas vezes pedidos orgulhosos, pedidos para que os outros não se dão bem. Então isso, na verdade, a oração é cortada, né? Porque Deus não possui o coração humano, né? Ele é divino. Exceto que, claro, né? Ele sempre está perto dos cristãos, perto dos seus filhos, perto daqueles que o temem e o servem em amor e em verdade. Mas Deus não possui o nosso coração, Deus não entra na onda, vamos dizer assim, de pedidos soberbos, de pedidos altivos, de coisas que não vão fazer bem para o seu povo, para a sua igreja. E aí, ele vai falar o seguinte: olha, somente o Espírito pode nos ensinar a pedir, porque é o único que tudo esquadrinha, ainda as profundezas de Deus. Sem o Espírito, mesmo que tenhamos 1000 livros de oração comum, não sabemos pedir como convém. Então, a gente não sabe pedir. Claramente, né? Inclusive é isso que tá na Bíblia, viu? E aí, no capítulo 2, vai falar a respeito de orando com o Espírito. E há um ponto muito interessante que John Bunyan vai ressaltar, é o seguinte: que aquelas vãs repetições, sabe? Né? Inclusive na Bíblia fala sobre, né, do pedis e não recebeis, porque pedis mal, e julgam que pela vã repetição obterão algo que desejam, algo parecido com isso. E aí John Bunyan vai falar o seguinte, ó: porém, no que diz respeito à oração, os sábios de nossos dias são tão habilidosos que já conhecem a maneira de orar e pelo que orar tão bem quanto as palmas de suas mãos, e são capazes de estabelecer uma oração para um determinado dia, até mesmo 20 anos antes que ele chegue. Uma oração para o Natal, outra para a Páscoa e os seus 6 dias depois dela. Eles limitaram quantas sílabas cada uma de suas orações devem conter em seus exercícios públicos, e também já prepararam as orações para cada dia santo e as orações que deverão ser repetidas por aqueles que ainda nem nasceram. Então, John Bunyan, ele levanta aqui essa crítica que, inclusive, consta na Bíblia, né? Que essa questão, na Bíblia fala sobre as repetições e aqui fala sobre as orações gravadas, vamos dizer assim, né? É aquelas escritas, né? Vocês lembram lá de Ana, quando Ana, ela não poderia engravidar, e Ana significa favorecida. A Ana tinha a graça de Deus na vida dela, só que ela não poderia gerar filhos, ela era estéril, né? A Ana foi a mãe de Samuel, o profeta, né, de Israel. E Ana, antes de ter ele, ela não poderia ter filho, era estéril. E assim, o marido dela, o Eucana, ele tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E a Penina,
ela tinha filhos, né? E essa Penina, ela vivia, assim, constrangendo a Ana, afrontando ela, né? E assim, o nome de Ana é favorecida, mas Deus não tinha dado favor para ela, né? E naquele tempo bíblico, a mulher que não gerava filhos era uma mulher assim que não tinha o favor de Deus na vida dela, né? Então, o grande troféu assim que uma mulher poderia dar para o seu, né, para sua família, para o seu esposo, era dar filhos, gerar filhos. E Ana, ela não conseguia gerar filhos. Então, Ana, ela foi, né, para o santuário, ela foi para Deus, ela orou. E essas orações de Ana eram carregadas de amarguras, de choros e de petições. Então, aqui há um contraste, olha só. Então, há um contraste em orações já que a gente já sabe, né? Não que a gente já sabe ou que a gente já até decorou, e orações que brotam de dentro da gente, né? Que brota da amargura, de coisas que estão acontecendo com o cristão, que não poderia acontecer, ou que a gente acha que está sendo injusto com a gente. Então, existe grande diferença, né? Entre essas duas orações. E é para isso que o John Bunyan, ele vai levantar essa questão de você orar de forma correta, né? Orar da forma aquela que brota mesmo do seu coração. Por isso que a Bíblia vai falar que aquele perfeito louvor é o que sai do coração das crianças. E em resposta às orações de Ana, Deus envia Samuel, né, que foi um profeta, um grande homem de Deus, que inclusive a gente vai ver que escolheu o rei Davi, né? E aí ele levanta um ponto muito interessante, que é o seguinte, que quando a pessoa ela quer alguma coisa, as pessoas não podem achar que Deus vai dar tudo, vai cair tudo do céu, né? Vai chegar tudo numa bandejinha e a pessoa vai poder escolher. John Bunyan vai falar o seguinte, que uma pessoa vai estudar tanto as coisas espirituais ou as coisas seculares, ela deve estudar muito bem, né? E acredito aqui que para você estudar, para você ser a melhor coisa naquilo, né? O melhor profissional ou a melhor pessoa especializada naquilo. Por quê? Inclusive, foi até um alvo de uma pregação que eu vi bem um tempo atrás, que é o seguinte, o motivo de muitos cristãos não terem cargos muito importantes de forma secular. Por quê? Às vezes a pessoa acha que Deus vai dar tudo de mão beijada. Então, entre a pessoa não cristã, que estuda, que batalha pelos seus sonhos, que corre atrás, que estuda, que tá ali batalhando, e o cristão que tá ali de braço cruzado, sendo preguiçoso, Deus não é injusto, gente. Então, Deus não é injusto. Então, o sol, lá em Eclesiastes, vai falar, o sol recai sobre o justo e sobre o injusto. Eu sei, sobre o filho de Deus e quem não acredita em Deus ou quem não é filho de Deus. Então, Deus não é injusto para não reconhecer o trabalho daquele que muitas vezes nem o conhece. Então, o cristão, essa ingenuidade preguiçosa, né, então leva o cristão às vezes a não buscar coisas melhores para a vida dele, mas isso está de uma forma levianamente muito rebaixada aquilo que Cristo ou que Deus, né, tem preparado para o cristão. E aí no próximo capítulo orando com o Espírito Santo e com o entendimento. E aqui com o entendimento, ele fala o seguinte, olha, o entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente generosidade para se sentir encorajado a orar. E isso fortalece ainda mais. Então, com esse entendimento, eu pensei assim, pode ser com o entendimento, claro, né, da nossa mente, nosso cérebro, nossos estímulos, da oração e tudo mais, mas também com as ações, né, agir com o entendimento também. Então, vocês se recordam lá de Moisés, quando o faraó estava perseguindo ele porque não queria deixar o povo partir lá do Egito? E ele falou, nem uma unha vai ficar aqui no Egito não, nós vamos levar tudo. Ou é tudo ou a gente não sai sem nada. Mas aí Deus mandou aquelas 10 pragas e aí o Moisés, né, juntamente lá com os anciãos, colocava o povo para marchar. E aí Faraó ficou arrependido e partiu no capinaba atrás de Moisés e de todo o povo de Deus. E aí, chegando lá na frente do Mar Vermelho, o Mar Vermelho estava tudo fechado, não tinha como eles passarem lá para dentro. E aí Moisés ficou sem saber o que fazer. O que ele ia fazer, né? O que ele ia falar para aquele povo, aquela grande multidão, né? Faraó estava vindo atrás, estava querendo matar todo mundo, e os barataram ali. Então Moisés ficou
assim, o que eu vou fazer? E aí Deus falou com ele, ó, toque, o que você tem na mão? Toque esse cajado nessas águas. E aí Moisés, num ato de coragem, ele tocou ali o cajado nas águas e o mar vermelho se abriu em duas partes. Foi dividido e na palavra de Deus fala, na Bíblia fala que eles passaram em terra seca. Então aqui vai de encontro perfeitamente, né? Até mesmo com essa passagem. Tantas outras, mas com essa que eu lembrei, porque John Bunyan fala sobre um encorajamento. Então, muitas vezes ali Moisés eu não teria tempo ali para fazer jejum, ou teria tempo ali para ter uma oração longa, né? Faraó estava se aproximando, o Faraó queria cortar todo mundo ali e não ter ninguém ali para contar nenhuma viva história. Então, o entendimento ali e esse encorajamento, ser corajoso, muitas vezes exige isso, né? Exige uma atitude do cristão, né? Na frente ali das adversidades e quando algo não está bem na vida dele, né? E o encorajamento, ser corajoso para coisas corretas, né? Coisas lícitas, coisas que Deus o permitiu. Então, acredito que seja isso aí. E aí, pessoal, nós temos também, inclusive eu quero trazer aqui para vocês algo bem rapidinho que eu vi a respeito, eu vi aqui no site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês estarem pesquisando depois, tá? É a respeito da conversão do John Bunyan. Então, John Bunyan nasceu aí em 1628 em Oslo, ali em Inglaterra. Sua mãe era Margaret Bentley, seu pai Thomas Bunyan. Então, o pai dele fabricava e consertava panelas e chaleiras. E aí, ele vivia uma vida devassa, Giovanni, né? Então, ele vivia em jogos e também em bailes. E aí, depois que a mãe dele morreu, o pai dele se casou de novo, então ele veio a meio que se separar ali do pai. Então, ele foi servir ali a um exército. E aí, eu quero mostrar para vocês a respeito de dois fatos muito importantes sobre a conversão e o aprisionamento de John Bunyan, que fala o seguinte, olha. Os 4 anos seguintes foram de intenso conflito espiritual interior para Bunyan. Se por um lado sua carne almejava continuar na prática do pecado, por outro seu espírito, tocado pela graça divina, sentiu o peso da condenação e o desejo da salvação. Certo domingo à tarde, enquanto jogava Typecate, uma voz do céu lhe veio à mente que dizia: você abandonará seus pecados e irá ao céu ou continuará pecando e irá ao inferno? Naquele momento, Bunyan não deu importância à profunda inquietação que lhe sobreviera ao espírito. Mas pouco depois buscou uma vida de legalismo à redenção de sua alma. Começou a frequentar a igreja, mudou seu linguajar e a forma de se vestir. Contudo, quando confrontado por um sermão sobre a observância do dia do Senhor, Bunyan decidiu voltar aos seus velhos hábitos. Então, o porco ali que foi lavadinho voltou ao lamaçal. Em Graça Abundante, conta como certa vez, enquanto passava pela rua, ouviu 3 ou 4 senhoras conversando sobre o seu novo nascimento, a obra de Deus em seus corações e a forma pela qual convenceram de seu estado natural de miséria. Falavam como Deus havia visitado sua alma com seu amor em Cristo Jesus e com que palavras e promessas foram renovadas, consoladas e sustentadas contra as tentações diabólicas. Essa conversa levou-o a desprezar o pecado em sua natureza. E mais pra frente a gente vai perceber que essa conversa dessas senhoras teve um grande impacto na vida ali do John Bunyan, que inclusive depois, quando ele estava escrevendo os livros, ele estava lembrando também dessas senhoras. Então, quão profunda e santa essa conversa foram dessas senhorinhas, viu? Elas não estavam fazendo fofoca não, estavam conversando da palavra de Deus. Em 1650, veio a conhecer o pastor puritano John Gifford em sua casa paroquial, na igreja de St. John, então uma comunidade independente em Bedford. Inclusive, Bedford tem o Bedfordshire, né? Não sei se vocês se lembram, não sei se você já leu algumas obras da Jane Austen. Como ela nasceu também na Inglaterra, então sempre tem shire, né? Então, por exemplo, Bedfordshire me lembra de Orgulho e Preconceito. Enfim, ok. Nessa ocasião, conversaram sobre a salvação e a verdadeira mensagem de Jesus.
No entanto, a reedição definitiva de Bunyan a Cristo ocorreu um ano depois, influenciado pela conversa das senhoras com o pastor Gifford e pela leitura do comentário da Epístola de São Paulo aos Gálatas. E depois da Bíblia era seu livro de referência. Neste mesmo ano, começou a frequentar a congregação de Bedford, onde, embora permanecesse morando em Elston, tornou-se membro e diácono em 1653. E aí John Bunyan ficou preso por volta ali de 12 anos, devido ao fato dele pregar de uma forma independente, e também pelos seus pensamentos ou pela sua pregação, folhetinhos, livretos, serem ao contrário ao que na época eles pregavam, tá certo? E aí eu quero mostrar para vocês um livro que ele lia, que era o Livro dos Mártires, do autor John Foxe. Aqui vai relatar sobre os mártires da Igreja de Cristo. Essa edição é muito linda. Inclusive, é do meu esposo, eu peguei emprestado para mostrar aqui para vocês. Tem algumas imagens, muito linda. Aqui vai falar a respeito ali do reinado do Henrique VIII, da rainha Mary também. Vai falar ali da perseguição que os cristãos receberam na Escócia, sobre a ascensão de algumas ideias, até serem propagados, né, para cá também, para os Estados Unidos, né, que são para as Américas. Então, é um livro bem grossinho mesmo, né, que inclusive, quando eu ler, eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Mas então, pessoal, acredito aí, né, que vocês possam ter entendido um pouquinho mais a respeito aqui dessa obra, uma obra muito boa para você entender mais um pouquinho sobre a oração, bem fininha e muito bonita, sem contar o design muito lindo, viu? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever se você não é inscrito e comente aqui embaixo para mim nos comentários. A gente se vê aí no próximo vídeo.